Amém, meus irmãos. Eu quero meditar, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. A nossa ceia já está pronta aqui. Eu sei que a tua também já está pronta aí. Mas antes de nós cearmos, eu quero ministrar a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema. O nosso tema é Inicie uma nova história. Por que isso, pastor? Porque justamente nós estamos diante de uma situação de caos. Não para nós. Não para nós. Eu acredito que nós estamos guardados. Estamos tão distantes. Estamos, assim, com um sentimento, sabe, de estarmos sozinhos. Mas eu sei que dia a dia o Senhor inicia uma história na nossa vida como igreja. A Bíblia diz que nós somos renovados nas forças. Nós somos renovados no ânimo. E eu quero justamente falar sobre iniciarmos uma nova história, mediante todo esse caos, tudo que está acontecendo. O Senhor inicia uma nova história na nossa vida. Você pode ter certeza. Depois que tudo isso passar, depois que tudo acabar, nós estaremos mais fortes, estaremos mais unidos, a igreja estará muito mais forte diante desse mundo. Nós vamos iniciar uma nova etapa, uma nova história está começando na vida da igreja e na vida da tua família e na tua casa, tá bom? E eu vou iniciar aqui lendo Jeremias, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 33, Jeremias, abra aí a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 33, abra a sua Bíblia ou a Bíblia no celular, versículo 15, diz assim: naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Ok? Agora nós vamos para um outro versículo. Gênesis, capítulo 15, versículo de número 5. Diz assim: então, conduzindo-o até fora, e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que eu podes contar. Ele disse: assim será a tua posteridade. Ok, meus irmãos, só até aqui. Eu quero orar para que a palavra, não pela palavra, mas por cada um de nós, que haja unção sobre a minha vida, mas sobre a tua vida, para que a palavra do Senhor possa ser aplicada no nosso coração e sermos revestidos e animados, tá bom? Vamos lá, fecha os teus olhos, Pai. Te agradeço pela tua palavra que nós temos. Louva o teu nome, Senhor, por cada um dos irmãos. Mais uma vez eu digo isso. E quero te pedir que haja unção sobre nós, para ouvirmos a tua palavra, sermos ministrados pela tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor, sejam impactados, transformados, e que em nome do Senhor Jesus eles possam ver algo novo em ti, Pai. Ó Deus, peço que a tua graça seja manifesta sobre nós. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu quero falar para você que Jesus veio ao mundo para ser um renovo em nossas vidas. Pastor, o que é um renovo? Então, segundo o dicionário, renovo é o ato de renovar. E a Bíblia diz que ele veio ser um renovo em nós, ou para nós. Lá em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que ele nos faz novas criaturas, ou nova criação. Então, se você pensa assim que fez tudo errado, eu quero te dizer que Jesus é o único que fez tudo certo. Ele é o autor da vida, Jesus é o autor da salvação, Jesus é o autor da fé,
E então eu quero falar para você, deixe Jesus hoje ser o autor da tua história, ok? Nós temos falado que 2020 é o ano da colheita. Não é porque estamos vivendo, talvez, essa crise mundial, que nós não estamos no ano da colheita. Acabou o ano da colheita? Não acabou o ano da colheita. Continuamos no ano da colheita. Estamos colhendo muito. Algo, com tudo isso que está acontecendo, nós vamos colher. Você pode ter certeza disso. Então, 2020 é o ano da colheita para a tua vida. Profetize isso. Sabe, muitos irmãos falam, pastor, mas como que eu vou colher com tanta coisa que está acontecendo? Sabe, irmãos, as grandes obras de Deus, os grandes feitos de Deus, os grandes milagres, foi justamente em tempos de crise, foi justamente em tempos de angústia. Quando Israel passava por angústia, Deus dava um livramento e o milagre acontecia. Muitos querem colher já tendo abundância, já estando numa vida pacata, tranquila, sabe? O grande milagre é justamente vivermos a colheita quando todo mundo está secando. Essa é a diferença de você ser filho de Deus. Que o filho de Deus, em meio a tanta crise, a tantos problemas, enquanto estão todos desesperados, nós estamos profetizando que estamos colhendo no Senhor. Mas, pastor, não estou vendo isso acontecer. Mas profetize, porque você verá. Amém, meus irmãos? Então, há duas maneiras como o Senhor Jesus traz esse renovo para poder, então, escrever uma nova história, ou uma história nova na nossa vida. Há duas maneiras que o Senhor faz para poder renovar, ou praticar, ou ter esse ato de renovar na nossa vida, tá bom? Então, em primeiro lugar, a maneira como o Senhor traz esse renovo sobre nós é apagando o nosso passado. Apagando o passado. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, não vou ficar lendo aqui, mas você pode verificar na sua Bíblia todos esses versículos que eu vou citar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus riscou a cédula, a promissória, que era contra nós. Então, primeira coisa que precisamos entender para reescrever a nossa história é apagar o passado. Não tem como ver futuro se primeiro não apagarmos o passado. O Senhor Jesus, ele apaga o teu passado. E você precisa aceitar isso. Isso acontece por milagre. Quando você aceita que só ele pode fazer isso, então ele milagrosamente, ele apaga o teu passado. E a boa notícia é que o Senhor, ele faz. Quando ele perdoa os nossos pecados, ele literalmente apaga o registro da nossa dívida. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Miqueias, eu vou abrir aqui. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. 1 João, capítulo 1, versículos 7 até o 9. Diz assim, 7, 8 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando ele perdoa, ele está apagando o registro de toda a nossa dívida. Então, por isso que a primeira coisa, para que o Senhor possa operar na tua vida, na nossa vida, a primeira coisa que ele faz para poder trazer esse renovo sobre nós é apagar o passado. Porque somos travados, somos paralisados quando nós passamos a olhar para o passado, por causa dos nossos tropeços, por causa dos nossos erros.
Muitos podem estar pensando, eu estou sofrendo por causa de coisas que eu fiz lá no passado. Olha quantas coisas eu fiz. Olha quantas coisas eu errei. Quantos tropeços na vida eu tive. E agora eu estou pagando. Então a pessoa fica até com medo de repente, ela contrair esse vírus porque ela fez alguma coisa errada no passado. E agora Deus pode castigá-la. Deixa eu te falar. Quando Jesus morreu por você lá na cruz, ali ele operou a redenção. Redenção está ligado ao problema do pecado. Deus, o sangue de Jesus resolve o problema do pecado. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, então você está aceitando que ele substitua você na cruz. Aí é o ato de substituir, ou a substituição, que nós sempre falamos para os irmãos. Então, quando isso acontece, o teu passado está apagado. Aquilo que aconteceu, aquilo que você fez, aquilo que te perseguiu durante anos, práticas pecaminosas, coisas erradas que você tinha por práticas de fazer, aquilo foi apagado. Lembre-se que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então para de viver do passado. Para de acusar a tua esposa acerca do passado. Para de acusar teu marido acerca do passado. Para de acusar filhos, pais por causa do passado. Ele é um novo homem, ela é uma nova mulher. Eles são filhos de Deus. Então, e nem se acuse a si mesmo. Não fique lembrando daquilo que aconteceu no passado. Alguém disse uma certa vez que o carro do Senhor, ele só tem primeira até quinta marcha. Talvez sexta. Mas nunca no carro do Senhor você vai encontrar marcha ré. Você nunca vai ter a ré nesse carro. Porque Deus, o carro do Senhor, só anda para frente, não para trás. Então entenda que para ver o renovo na tua vida, precisa apagar o passado. Deus já não se lembra mais. E você agora precisa aceitar isso. Se você aceitar isso, que só Ele pode fazer, se você aceitar que Ele apaga o teu passado, então o milagre acontece. Mas enquanto você fica remoendo, enquanto você fica ali pensando, eu fiz tanta coisa errada, olha quantas coisas, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que são perturbadas, pessoas que ficam se acusando de noite, acusando pais, acusando cônjuge, e não vive, a vida fica travada. Eu quero dizer para você que o renovo acontece, o início de uma história acontece quando o passado é apagado. O passado, ele deve ser lembrado não mais como acusação ou condenação, mas ele deve ser lembrado como história da tua vida. Amém, meus irmãos? Ok. Segundo lugar, para que aconteça esse renovo na tua vida, para que o Senhor venha como renovo sobre você, Ele prepara um futuro. Primeiro, Ele apaga o passado. E agora, Ele prepara um futuro. Da mesma forma que na história da humanidade nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, ali marca, também na nossa vida é a mesma coisa. A nossa história, a minha história, a tua história, ela acontece, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois que nós nos encontramos com Ele. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 38, a Bíblia diz que acerca da morte de Jesus, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso revela que do céu até a terra, Deus quer rasgar a velha história da tua vida. Para poder, então, rasgando a velha história da tua vida, iniciar, trazer um renovo, iniciar um novo tempo para você. Eu quero que você compreenda o que eu estou falando, que mediante tudo que está acontecendo hoje, tudo que nós estamos sofrendo hoje, tudo que nós estamos passando hoje como sociedade, como brasileiros, como cidadãos da terra também, como moradores da terra, eu quero que você compreenda que isso somente vai ser usado pelo Senhor como motivo para Ele iniciar uma nova história na tua vida. Então, o Senhor, para te dar esse futuro, primeiro, Ele apaga o passado. Se o Senhor apagar o passado, automaticamente inicia uma nova história. Pastor, dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo para nós encerrarmos aqui.
A Bíblia fala sobre um homem chamado Jacó. Era um enganador. Houve um dia que ele teve um encontro com o Senhor. No Vale de Jaboque, que nós chamamos de Peniel também. Ali ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que esse encontro marcou a sua vida em antes e depois. Antes ele era enganador, antes ele era o trapaceiro, antes ele era uma pessoa mal vista, mas depois que ele se encontrou com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor mudou o nome dele e colocou o nome dele de Israel, pai de uma grande nação. Então, eu quero que você compreenda que a história deste homem não é marcada por coisas boas. A história dele é marcada por coisas ruins. Um homem que não vivia certo, um homem que não tinha uma vida correta, era um homem que não vivia o dia a dia como muitos acham que um crente tem que ser. Mas o dia que esse homem ele se encontrou com o Senhor, lá no Vale de Jaboque, a Bíblia diz que a sua história mudou e algo novo, uma história nova começou a acontecer a partir daquele dia. A partir da hora que você se encontra com o Senhor Jesus Cristo, uma história nova inicia na sua vida. Então, se você não começou essa nova história, comece hoje, inicie hoje. Comece a andar de acordo com essa nova história. Jacó saiu daquele vale, a vida dele continuava a mesma. As pessoas que estavam com ele continuavam com ele. O que mudou em Jacó? O seu interior, a sua maneira de ver. Agora, ele não andava mais como Jacó. Agora, ele andava como uma nova criação. Ele andava como Israel agora. E tudo mudou para ele. Podemos citar mais um, Abrão. A Bíblia diz que Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, tinha pai, tinha mãe, porque a Bíblia cita que Deus falou para ele, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, sai dessa terra e vem para um lugar onde eu vou te chamar. Isso nos revela que, provavelmente, Abrão, ele tinha uma vida presa nas coisas. Talvez ele valorizasse os bens, talvez ele valorizasse as pessoas, os amigos. Mas Deus, para iniciar uma história nova, o que Deus fez? Tirou ele de lá, falou para ele, esqueça o teu passado, porque agora uma nova história vai começar. É o início de uma nova história. Então, Deus tira ele da terra de Ur, tira ele do meio da parentela dele. Talvez ele era muito apegado aos bens. Deus precisou tirar tudo isso dele para falar, agora você vai ver algo novo comigo. Os irmãos estão entendendo, amém? Quero citar um último exemplo. E a Bíblia diz lá em Gênesis 17, eu não terminei, versículo 5, que esse Abrão recebeu uma promessa. E Deus falou para ele assim, em Gênesis capítulo 17, versículo 5, que dele o Senhor faria uma grande nação, que ele não seria mais Abrão, mas seria Abraão. O que o Senhor quer fazer com você? Ele quer mudar. Se você, de repente, tem problemas, se você tem, de repente, práticas pecaminosas, se você vive uma vida que você percebe que não está condizente com o Evangelho do Senhor Jesus, então o Senhor te chama para ser Israel. Ele profetiza, ele libera uma palavra para você ser Israel. De repente você é muito apegado às coisas e agora com essa crise toda que estamos vivendo, você percebe que as coisas perdem o valor diante, talvez até de um perigo, um risco de morte. Então, o Senhor te chama para você entender que Ele quer fazer de você um Abraão, pai de multidões. Há um terceiro exemplo, chama-se um homem, Saulo de Tarso. Saulo era um matador de cristãos. Matava crianças, mulheres, arrastava homens pelas ruas. Os matavam porque ele tinha
raiva dos crentes. E o Senhor, um certo dia, o chamou, em Atos capítulo 13, versículo 9, diz que o Senhor o chamou e falou: Saulo, a partir de hoje eu mudo a tua vida. Você não vai ser mais perseguidor da igreja. Você vai viver para a minha obra. E eu te chamo para converter aqueles que estão em trevas para a luz. E a Bíblia diz que então Saulo teve também o nome dele mudado para Paulo. As pessoas o conheciam não mais como Saulo, mas agora Paulo. Isso nos revela a mudança no coração dele em relação àquilo que é de Deus. As mudanças de uma nova história começam deixando o passado. Por isso que a mudança do nome está falando de uma expectativa de futuro, uma expectativa de termos um novo caminhar, deixando o passado que nos trava, deixando a condenação que nos trava, esquecendo das coisas que ficam para trás e iniciando agora uma nova história. Então, olha bem para mim, inicie uma nova história na tua vida. Pastor, mas diante dessa crise, pastor, mas diante dessa situação que nós estamos vivendo, eu estou amargurado, estou com o coração apertado. Deixa eu te falar, tudo isso é só um instrumento para Deus iniciar uma nova etapa na tua vida, uma renovação na tua vida, o início de uma nova história. Hoje, as Escrituras nos revelam que o Senhor Jesus é o renovo, ou o ato de renovar na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Inicie uma nova história. Fala para esse irmão do lado aí, essa irmã, fala para ele, fala para ela, inicie uma nova história na tua vida com o Senhor. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Feche teus olhos, Pai. Nós estamos aqui como igreja, estamos aqui, Senhor, como servos. Estamos aqui, Pai, porque nós cremos que a tua mão está sobre nós. Oh, Deus, hoje é ceia. Hoje é ceia do Senhor. Os teus filhos estão na casa deles. Nós estamos aqui. Senhor, entendemos que o Senhor está presente com eles lá, conosco. E esse mesmo Espírito nos une. E eu quero glorificar o teu nome, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor inicia uma nova história na nossa vida. E eu sei que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, é simplesmente um motivo, é simplesmente uma oportunidade que o Senhor tem de escrever uma nova história na nossa vida. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa história comece a acontecer na vida desse irmão, dessa irmã, na vida desse homem, dessa família. Senhor, há algo que o Senhor quer fazer conosco. E a oportunidade que estamos tendo é essa crise. Em meio a essa crise, sabemos que algo novo está acontecendo. Sei que nasce primeiro no teu coração, no mundo espiritual, e ele é transferido para o nosso coração, para a nossa vida. Sabemos que tudo isso nasce em ti, para depois, Senhor, ser manifesto na nossa vida. Eu peço, Pai, ó Deus, pela vida dos teus filhos, que o Senhor os toque, os alcance agora, em nome de Jesus. Amém?